Olá, seja muito bem-vindo ao canal Muito Cardiologia, o canal que lhes complica tudo sobre o assunto cardiologia. Nesse podcast, nós vamos tirar as dúvidas do nosso pessoal aqui, do nosso grupo do podcast, viu? Vamos lá então com a nossa primeira pergunta. Bom dia. Doutor, uma dúvida. É possível reverter o quadro de insuficiência cardíaca? Uma pessoa que está com insuficiência cardíaca faz o tratamento todo correto, segue o tratamento, né? E em alguns anos reverte esse quadro, deixa de ter a insuficiência cardíaca. É possível isso? Sim, a insuficiência cardíaca ela é reversível sim, tá? Na minoria das vezes sim, mas ela tá? Reversível numa minoria das vezes, porque existem várias formas de insuficiência cardíaca, tá? Com fração de ejeção preservada e com fração de ejeção reduzida. Tá? Mas existe sim a chance, tá? Nunca perca a esperança. Bom dia, doutor. Eu tenho uma dúvida para tirar com o senhor. Eu queria saber, uma válvula quando dá mismete, com quanto tempo a pessoa faz um novo eco? No caso, eu fiz um eco agora em fevereiro desse ano. Aí, com quanto tempo é necessário realizar outro? Obrigado. Olha, a prótese mismatch, se não tiver tido nenhum sintoma, sem nenhuma repercussão, nada disso, é de ano em ano mesmo, tranquilo, tá? A não ser que tu tenha algum sintoma que faça com que tu faça antes, mas a priori, de ano em ano, não tem problema nenhum. Doutor, tenho estenose na válvula mitral por febre reumática. Qual a vacina indicada da terceira dose para mim tomar da Covid-19? Olha, quanto à questão da mitral, não tem nenhuma recomendação de uma vacina específica. Qualquer uma delas, seguindo as diretrizes da Anvisa, né, do protocolo de dose de reforço, não tem nenhuma específica em si. É utilizado reforço segundo o calendário vacinal, né, da Anvisa mesmo, tá bom? Então, se tomou por exemplo, tomou a Pfizer, a dose de reforço é a Pfizer, escolhida lá pela agência, vai ser a Pfizer mesmo, tá? Então não tem nenhuma especificidade não. E doutor, tudo bem? Doutor, uma dúvida. Eu fiz um Holter e nesse Holter deu uma condução atrioventricular com PR normal, 200, e uma condução intraventricular com QRS normal, mas com período de BCRE intermitente. E eu já tenho insuficiência cardíaca, grau 3, um bloqueio de ramo esquerdo e também sopro. Daria para o senhor me dar uma dica aí do que pode ser, por favor? Ainda não levei os exames para o médico ainda, né? Porque isso é recente. Por favor, obrigada. Olha, esse BCRE é bloqueio de ramo esquerdo, tá? E ele ser intermitente quer dizer que hora ele aconteceu, hora ele não aconteceu, ele ficou sendo intermitente. Isso daí, ele pode acontecer, né, realmente. Agora é estranho, você já tinha, né? E aí ele ficou intermitente, claudicando. Tem que entender qual é o motivo disso. Tá, me parece estar tendo alguma melhora, por exemplo, tá? Então, se antes ele estava constante, agora não está constante, parece estar tendo alguma melhora do seu quadro. Geralmente, o bloqueio de ramo esquerdo, ele é em consequência de algum infarto, né? Ou ele mesmo, o bloqueio de ramo esquerdo, vamos dizer, a pessoa que nasce com bloqueio de ramo esquerdo, ele aumenta a chance do paciente ter insuficiência cardíaca. Então, o que eu quero saber é que, no seu caso, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Para eu poder tentar te ajudar. Aí seria uma boa falada você me dizer, você tinha antes bloqueio de ramo esquerdo, antes de ter insuficiência cardíaca, ou apareceu depois, isso é muito importante para definir e tentar te ajudar, tá? Mas BCRE é o bloqueio de ramo esquerdo mesmo, tá? Doutor, aproveitando a deixa, eu vou fazer mais uma pergunta, nem que fique para outro dia. Gente como a gente, assim, que é cardiopata, eu tenho problema no coração, eu tenho diabetes, eu tenho DPOC, eu tenho ansiedade, eu tenho várias coisas que não deveria ter, mas tenho. Eu queria saber assim, não tem um médico, doutor, por exemplo, aliás, um cardiologista, não poderia ver tudo isso? Porque é tão ruim, um não conhece o outro, aí um passa remédio que o outro não quer que tome.
Eu queria saber disso, se um cardiologista bom não poderia cuidar de todos os outros aspectos do problema. Olha, é uma pergunta muito boa. Eu, por exemplo, eu acabo tratando tudo do paciente, tá? Por exemplo, tem paciente que tem comigo, vai entrar comigo que tem diabetes, né? Eu acabo tratando a diabetes, né, do paciente, né? O paciente, por exemplo, tem um DPOC, eu acabo tratando, mas assim, isso depende muito da especialidade do médico. O que acontece, minha querida, o que acontece, vai ser chato falar isso, mas você já viu no grupo lá, quando a gente conversa, a maioria dos médicos, a maioria que vocês vão, são tudo corruptos, né? São todos umas fraudes. Eles falam que são cardiologistas e não são, falam que é ecocardiografista e não é. Então, a maioria das vezes é porque vocês estão procurando os médicos errados, tá? Um médico de verdade não é assim. Um médico de verdade, ele não é assim não. Um médico, geralmente ele é bem mais completo, tá? Vou colocar aqui. Por que eu estou te falando isso? A gente trata, por exemplo, as áreas da clínica. Por exemplo, o meu estágio final é ecocardiografia, ou seja, eu fiz 6 anos de medicina, depois eu fui lá, fiz a residência médica de medicina interna, né, que é clínica médica, por 2 anos, depois eu fiz mais 2 anos de cardiologia, depois eu fiz ainda a residência de ecocardiografia. Então, dali para baixo, coisas de ecocardiografia eu posso me meter, coisas de cardiologia eu posso me meter, coisa de clínica médica eu posso me meter. Por exemplo, clínica médica tem endocrinologia no meio, tem também pneumologia no meio, entendeu? Só que a maioria dos médicos que vocês vão não são porra nenhuma, entendeu? Então o cara não sabe de nada. Agora até entendo que quando um médico você vai lá, poxa, eu tenho que mexer numa coisa, numa estrutura do rim, tem que fazer uma cirurgia, o cara é clínico, aí realmente ele vai encaminhar para o cirurgião geral, para o urologista, o que for, mas as áreas da clínica realmente é porque a maioria dos médicos ali é muito complicado, tá? Eu vou até me poupar de falar aqui muito, porque é tenso, a maioria das vezes é tenso, tá? Eu gostaria de saber se quando a gente tem insuficiência cardíaca e pega uma pneumonia por conta do coração tá empurrando o pulmão, quão grave que é? Se o senhor, doutor, puder responder no podcast, eu gostaria de saber. Olha, a questão da pneumonia em si, ela tem um problema que ela pode descompensar a tua doença de base, ou seja, você está usando as medicações para insuficiência cardíaca, está bem adaptada, e com qualquer infecção que seja, você descompensa, tem que fazer ajustes medicamentosos, tá? Mas olha só, isso aí você está falando de você porque a sua voz, né, e o jeito que você está aí, a sua coriza me fala muito a favor de uma infecção viral. Se você tiver com a pneumonia associada aí a esse acometimento de via aérea superior, pode fazer o teste da Covid porque a chance é enorme de ser Covid. Tá? E pneumonia de Covid é gravíssima, é bom procurar logo o pronto atendimento para verificar isso daí, tá? Porque os teus sintomas aí estão gripais. E gripal com pneumonia eu não fico nada tranquilo.